funcionamento da Justiça do Trabalho se assemelha a uma pista de revezamento no atletismo. O primeiro bastão é entregue à vara do trabalho. É lá que se faz a primeira análise de um processo. Se alguma das partes não concordar com a decisão, o bastão vai para o segundo grau, nos tribunais regionais do trabalho. E se mesmo assim alguém se sentir prejudicado, temos a instância máxima, o Tribunal Superior do Trabalho. O TST uniformiza a jurisprudência trabalhista, ou seja, é ele quem conclui o percurso do processo. Em todo o Brasil, são 1.587 varas do trabalho e 24 TRTs. No Tribunal Superior do Trabalho, 27 ministros compõem a corte, e são eles os responsáveis por julgar os processos em última instância. Quando os processos chegam ao TST, eles são distribuídos aos gabinetes dos ministros por meio de sorteio. Para se ter uma ideia, só este ano, o tribunal recebeu 361 mil novos casos. O critério na distribuição garante imparcialidade e julgamento justo. Por força do regimento interno do TST e também de lei, o CPC prevê isso, não é possível a escolha do julgador quando há mais de um órgão responsável pelo julgamento da questão. Quando chega um caso novo aqui, ele é distribuído eletronicamente por sorteio. Isso garante uma isonomia entre as partes, justamente por conta de não ser possível essa escolha do órgão que vai fazer o julgamento daquela questão ou do ministro relator também. Para a análise dos processos, no entanto, é preciso respeitar as prioridades previstas em lei. Por exemplo, casos em que uma das partes é uma pessoa idosa. No topo da lista vêm as pessoas com mais de 80 anos, em seguida, aquelas acima de 60 anos. Pessoas com deficiência e com doenças graves também têm preferência. Embora na corte haja processos com a tramitação preferencial, existe ainda uma gestão daqueles casos com temas já pacificados no Tribunal Superior do Trabalho, com triagem que possibilita um julgamento mais célere. Cada gabinete define a ordem de julgamento. Costumo falar que é como uma prova de concurso. Você soluciona primeiro aquelas questões que são mais pacíficas, mais tranquilas, que o Tribunal Superior do Trabalho já tem uma jurisprudência firmada, e depois, com mais tempo, e esses primeiros casos representam ali 90% dos casos, depois, com mais tempo, você vai estudar os casos mais específicos ou que ainda não tem jurisprudência, discutir com o ministro também vai decidir aquela questão com mais vagar, porque se trata de questões novas ou de questões mais complexas. Como o TST é o último tribunal em que se pode recorrer de um caso, o tempo de apreciação acaba sendo maior. Hoje, a duração média de tramitação está em 626 dias, desde a data de chegada do processo até a data da baixa. Mas não há uma regra simples do prazo de julgamento. O julgador pode se deparar com a análise de temas que exigem debates mais complexos, que demandam mais tempo para a análise da convicção de quem julga. A missão do Tribunal Superior do Trabalho é pacificar o entendimento acerca da aplicação da legislação trabalhista no âmbito nacional. Então, os casos chegam ao Tribunal Superior do Trabalho e normalmente são examinados primeiro pelas 8 turmas do TST e se houver divergência entre essas turmas, aí a questão sobe, por exemplo, para a SDI, por via de recurso de embargos, e a SDI vai pacificar essa questão. Há algumas questões que são mais relevantes e aí elas são afetadas ao Tribunal Pleno e pode acontecer, inclusive, o sobrestamento dos casos idênticos para aguardar aquela decisão. Saiu a decisão do Tribunal Pleno, aí é aplicada aquela tese fixada pelo Tribunal Pleno a esses casos que ficaram pendentes e gera uma pacificação sobre aquela matéria. Além dos julgamentos presenciais, para agilizar o trâmite processual, o Tribunal Superior do Trabalho conta com o Plenário Virtual, uma plataforma online na qual os ministros apresentam os votos e os advogados podem se manifestar. Outra alternativa que tem sido cada vez mais incentivada no TST é a conciliação. A qualquer momento, os envolvidos podem decidir resolver os impasses com base no consenso. A mediação é feita pela Corte e, assim que o acordo é firmado e cumprido, o processo é finalizado para viabilizar a execução dos direitos reconhecidos em juízo. Basta que a parte entre na plataforma do TST, disponível no QR Code que aparece aqui na tela. Entre fevereiro e novembro deste ano, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal realizou 1.347 conciliações. Mais de 240 milhões de reais foram pagos em acordos trabalhistas.
Essa eficiência é reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Em 2022, o Tribunal Superior do Trabalho superou a meta de julgar o mesmo número de processos recebidos no ano corrente em 112%. Não é à toa que o TST é o Tribunal da Justiça Social.